Olá, irmãos, graça e paz. Vamos dar início a mais um estudo da nossa série Caminhos de Coração. E hoje o tema que nós escolhemos, conforme a sequência do texto que estamos usando, é o coração arrependido. Então que você esteja aí atento a esse tempo de estudo, para que a gente possa aprender juntos. Está com a gente aqui o pastor Marcelo, ele vai dar o seu olá e depois já faz uma oração para a gente. Olá, meus irmãos, paz do Senhor seja conosco. Vamos continuar estudando esse período da vida de Davi, tão importante para as nossas vidas também fazer esse estudo. Sim. Né? Às vezes a gente pensa que estudar um trecho desse assim é algo que só tem a ver com Davi lá, é contar uma história, né? E de fato os eventos estão narrados aqui, mas o quanto essa história pode ser importante para a nossa vida. Então, se você está assistindo esse estudo de hoje, assista ele até o final. E se não assistir os outros, vai lá na playlist, Os Caminhos do Coração, essa série, e começa a assistir do primeiro para cá, que você vai ser tremendamente abençoado. Amém. Ou abençoada, tá bom? Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso, tremendo nas nossas vidas. Nesse momento, Pai, que vamos meditar na Tua Palavra, quebranta os nossos corações para que eles acolham a Tua Palavra de uma maneira que sejamos transformados por ela, Deus. Amém. Que essas histórias que o Senhor narra na Tua Palavra da família de Davi, sirvam de grande exemplo para as nossas vidas, de maneira que não precisemos, ó Deus, cometer os mesmos erros ou erros semelhantes, mas que o ensino da Tua Palavra seja para nós suficiente para entendermos que há determinadas situações em que nós não devemos nos envolver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, então faremos a leitura aqui do texto, 2 Samuel, capítulo 12, e hoje nós leremos o versículo 13 e o 14. E para os irmãos que estão acompanhando a série, se você ainda não leu, leia. Toda a história está registrada em 2 Samuel, do 11, capítulo 11 ao capítulo 13. Hoje nós leremos no capítulo 12, versículos 13 e 14. Os versículos 12 e 13 que estão contidos nessa história. Então vamos lá. Diz assim: Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. O texto que nós lemos aqui, ele traz o final do diálogo, entre Natã e Davi, quando Natã é usado por Deus para confrontar Davi. E um primeiro aspecto que eu acho interessante aqui é algo que a gente ainda não tinha visto, em toda essa trajetória de Davi, que é reconhecer que errou, reconhecer o seu pecado, reconhecer que diante de Deus ele agiu de forma contrária àquilo que Deus o havia ensinado e aquilo que Deus esperava dele. E há nesse momento aqui, depois de inúmeras tentativas, depois de várias maneiras equivocadas de Davi tentar corrigir o seu problema, finalmente há o reconhecimento, na frase de Davi para Natã: pequei contra o Senhor. Algo que a gente esperou tanto para ver nessa série, Bom, esse pequeno trecho ele é sensacional, Quando a gente fala sobre arrependimento, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Às vezes você está assistindo em uma entrevista e o entrevistador pergunta lá pro entrevistado, na sua carreira, na sua vida, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Você faria diferente alguma coisa que você fez?
E as pessoas respondem assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu não faria nada diferente, faria tudo igual. E eu acho essa resposta muito infantil. Muito infantil. Dá a impressão que, olha que lutador, que lutadora. Isso é uma falta de reconhecimento da própria fragilidade, uma falta de reconhecimento das incapacidades que tem. Na vida nós cometemos muitos acertos para chegar onde nós chegamos aqui hoje, sabe? Nós cometemos muitos acertos, mas nós também cometemos muitos erros. E alguns desses erros foram muito tristes. Fizeram que tivéssemos relacionamentos rompidos, fizemos com que algumas pessoas ficassem muito tristes, muito decepcionadas, coisas que nós perfeitamente poderíamos ter evitado, e chegamos aqui onde chegamos hoje da mesma maneira. Dá a impressão de, quando a pessoa fala isso, assim, não, se eu tivesse feito alguma vírgula diferente do que eu fiz, eu não teria chegado aqui hoje. O que nos trouxe aqui hoje foram as coisas boas que nós fizemos. Então nós teríamos chegado sim. Se nós erramos, e é certo que erramos, nós devemos nos arrepender sim. Né? Você faria alguma coisa diferente na sua trajetória, Marcelo? Mas eu faria um caminhão de coisa diferente. Não teria tempo para responder assim de bate-pronto, né? Deixa eu pensar que é muita coisa para mudar. Muita coisa faria diferente, rapaz, que poderia ter sido evitada, que me machucou outras pessoas, e me arrependo disso. E eu penso que no contexto que nós estamos falando, né, o reconhecer que precisamos, o reconhecer que erramos, o reconhecer que pecamos diante de Deus, é o passo fundamental da nossa fé, né? Porque a gente sempre comenta aqui nos nossos estudos, né, que nós estamos falando de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas de um pedaço da sua história de vida onde ele foi o homem segundo o próprio coração, né, o homem que agiu conforme sua própria vontade, seus desejos, e colheu os frutos disso, né? E esse ponto-chave, onde há o reconhecimento de Davi, para mim claro, fazendo a minha análise ali, né, mas é o primeiro ponto que começa a virar a chave, né? Porque até então Davi, ele era um homem nessas circunstâncias, né, fazendo o que seu coração queria, independente das consequências, independente de quem machucasse. E a partir daquele momento, acho que há essa virada de chave, né? A ação de Deus, através do confronto pelo profeta Natan, traz a Davi essa percepção de que eu errei. Uma reflexão que talvez ele não havia feito em todos esses meses onde essa história se passou. De repente agora ele tem a oportunidade de refletir, e acho que muitas vezes isso que falta nas nossas vidas, sabe? A gente vai vivendo e fazendo as nossas coisas, tomando as nossas decisões e colhendo frutos delas, mas dificilmente a gente tem tempo, ou pelo menos essa é a nossa desculpa, né, para refletir e pensar sobre o que estamos fazendo, se diante de Deus isso é certo ou não é. Porque isso, como você falou, né, evitaria uma série de coisas, uma série de situações, circunstâncias, de relacionamentos rompidos, que nos faria pessoas ainda mais felizes, não tenho a menor sombra de dúvida disso. Quando eu leio lá no livro de Atos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, para mim, para a compreensão dessa afirmação de quando Deus fala Davi era segundo o meu coração, para a compreensão disso, eu imediatamente me lembro desse momento, quando Davi fala: pequei contra o Senhor. Por quê? Porque há uma série de coisas que a gente costuma fazer que Davi não fez. Primeiro,
Quando somos descobertos em pecado, nós começamos a pensar nos nossos lugares sociais ou religiosos. Então, nossa, o que a minha família vai pensar de mim? O que o meu amigo vai pensar de mim? O que a minha igreja vai pensar de mim? Nossa, agora eu não vou poder fazer mais o que eu faço na igreja. Não estou dizendo que pensar essas coisas sejam erradas. A gente tem que pensar nessas coisas. Mas às vezes a gente se preocupa só com isso. Só com isso, que a gente chama de remorso. Que é porque eu vou perder algumas coisas que eu tenho. Ou eu posso perder algumas coisas que eu tenho. E que são muito importantes para a nossa vida. Muitas vezes quando a gente é descoberto no pecado, a gente faz isso. Uma outra coisa que as pessoas costumam fazer também, isso a gente já conversou várias vezes sobre isso, que eu falo que é assumir o delito de menor valor, né? Então, tudo bem, eu fiz. Tem um caminhão de coisas ali acontecendo. Olha, aconteceu isso e tal coisa e tal coisa. E as pessoas vão usando aquela máxima do Nelson Rodrigues, do dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues, que dizia: quando você for pego em flagrante, negue e continue negando. Pego em flagrante, negue e continue negando. Então as pessoas vão negando. Não fiz, imagina, de jeito nenhum, não tem nada a ver, né? Aí até chega uma hora que não dá mais. Aí ela assume o que ela considera o menor erro. Tá bom, vai, não é tudo isso, mas esse aqui é verdade, aqui é o pequenininho. Não, esses outros grandões não fiz não, continua mentindo. Então, na impossibilidade de negar tudo, assume o menor erro, aquilo que a pessoa entende como o menor erro, e continua negando os outros e se defendendo deles. Davi não fez nenhuma coisa nem outra. Ele disse: pequei contra Deus. Quer dizer, a principal ofensa do meu pecado é contra Deus. Ofende o meu entorno, ofende as minhas relações, ofende os meus lugares sociais? Sim. Mas em primeira instância ofende a Deus. Então, Davi não se defendeu, não ficou lá para Natan, olha Natan, veja bem, do jeito que você está falando parece uma coisa horrorosa, Natan, que isso, meu irmão? Deixa eu explicar para você aqui, não é desse jeito não. Davi não se defendeu. Davi não assumiu menor delito do tipo: olha, Natan, tudo bem, eu errei, eu me relacionei com a mulher de Urias, mas isso que você está falando que eu matei o homem, isso eu não fiz, viu? Ele não se defendeu, ele não quis assumir um erro menor. Não compartilhou a culpa, né? Não quis jogar nas costas do outro. Mas não é só eu, não. Ele reconheceu o pecado. Ele diz: pequei contra o Senhor. Samuel, ninguém chega num lugar desse de dizer pequei contra o Senhor se não tiver comunhão com Deus. Quantas pessoas, Samuel, você é o famoso nasceu na igreja, né? Nasceu na maternidade, mas nasceu na igreja. Com 8 dias mesmo. Isso. Com 8 dias foi apresentado no templo. Eu estou circuncidado. Hoje você está com 35 anos. Samuel, quantas vezes nos seus 35 anos alguém que teve o seu pecado descoberto, você ouviu dizer, a primeira coisa que a pessoa disse: pequei contra Deus? Quantas vezes você ouviu isso? Só em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13.
As pessoas não falam isso, Samuel. Sempre tentam justificar primeiro, amenizar, mas o reconhecimento mesmo é difícil, ou é a última instância, né? A última coisa que faz. Vão assumir o pecado depois de esgotados os recursos. Depois que já não tem mais, como você falou, né? É inegável, é injustificável, aí a casa caiu. Davi foi ali, ele não apelou para nenhuma instância superior. Ele simplesmente reconheceu o seu pecado. Foi categórico. Pequei contra Deus. Aí é nisso que para mim explica o Davi como sendo um homem segundo o coração de Deus. Porque nós mesmos falamos aqui, nunca ouvimos, é muito difícil a gente ouvir alguém falando isso quando o seu pecado é descoberto. E ele falou. Nesse caso, né, a gente vê logo a consequência disso, né? No texto que a gente leu, logo depois que Davi afirma, ele chega a essa conclusão, né? Meu pecado é contra o Senhor, né? Eu pequei contra o Senhor. A resposta de Deus através de Natã, né? Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. A impressão que eu tenho aqui é que até o momento não havia nessa relação, né, de Davi com o Senhor, não havia se dado a oportunidade, né, do contato. E a primeira vez que na história que a gente leu aqui, que Davi tem esse contato com o Senhor, porque como a gente já falou em outros vídeos, né, Davi em nenhum momento a gente escuta, né, o que a gente acostumou nos Salmos, e Davi falou isso ao Senhor, e Davi orou, e Davi escreveu e cantou. Não tem, simplesmente Davi está ali longe, né? E é interessante a gente pensar dessa forma. Parece que quando há o contato, quando o Senhor vai de encontro ao Davi, o que é gerado no coração de Davi, né? A consciência do pecado, o arrependimento e o perdão, que são coisas ali que estão intimamente relacionadas, né? Que não se dissociam, né? Só há perdão se há o arrependimento, só há arrependimento, para haver o perdão tem que haver o arrependimento. E a gente vê isso acontecendo agora na história de Davi, depois de uma série de tentativas, e é quando finalmente o Senhor perdoa, né? Quer dizer, Davi tentou um monte de coisa, tentou esconder o seu pecado, tentou minimizar os impactos, mas somente agora, quando ele tem convicção de que o pecado dele é contra Deus, é só agora que ele começa a ser perdoado, né? Ele é perdoado e começa, a gente vai ver a história aí, uma mudança, né, nos rumos da história de Davi. E eu penso que isso é fundamental para a gente refletir em nossas vidas, né? Porque muitos dos nossos erros a gente trata assim, né? Tentando resolver, tentando diminuir o impacto, tentando controlar quem sabe, quem não sabe. Mas o que de fato nós precisamos é do perdão de Deus, porque enquanto cristãos, enquanto pessoas que servem ao nosso Senhor, a nossa relação, quando infringimos uma regra, quando infringimos e fazemos algo de errado, muito mais do que em relação ao outro, em relação à lei, primeiramente é em relação a Deus. E é somente a partir do perdão do Senhor que a gente vai começar a viver uma consequência diferente, né? A Bíblia fala que nós temos que dar mostra do nosso arrependimento, demonstrar o fruto do nosso arrependimento. Nós já citamos, não sei se nesse estudo, mas já citamos essa frase do Nicodemos, que arrependimento não é quando a gente chora, mas arrependimento é quando a gente muda. Você que está nos assistindo, leia, depois de terminar o estudo, leia o Salmo 51, que Davi escreveu depois desse encontro. Leia o Salmo 51, depois que você lê o Salmo 51, você lê o Salmo 32. Vai ficar clara a mudança no coração de Davi. Como as pessoas não se conscientizam de que pecaram contra Deus, o que muitas vezes as pessoas chamam de mudança
é tomar mais cuidado para não ser descoberto. Continuam vivendo de aparências e tomam mais cuidado para não serem descobertos. Elas podem fazer isso, só que não houve ainda perdão. Exato. Porque não houve arrependimento. Só há perdão onde há arrependimento. Como é que a gente sabe que Davi se arrependeu? Porque Natan diz que o Senhor perdoou ele. Sim. Só há perdão onde há arrependimento. Davi estava vivendo de ser rei e da sua vida religiosa. Já não estava mais vivendo dos salmos, da comunhão que tinha com Deus. Ele já estava pegado a outras coisas, né? E aí aconteceu tudo isso que aconteceu. E aí depois desse evento, aí ele volta a ser salmista. Só que as consequências ficaram todas, né? Infelizmente, esse primeiro filho que ele tem com Batseba não sobrevive. Depois nós vamos olhar mais alguns eventos, né? Algumas coisas que acontecem na vida e na família de Davi. Mas aí são as consequências. Né? Sim. Nós somos perdoados. Consequência é consequência. Eu gosto muito do texto que, se eu não me engano, está no Evangelho de João, capítulo 14, né? Quando Jesus está falando com seus discípulos, né? Que ele vai contando sobre o que deveria acontecer com ele em Jerusalém, e ele diz que ele vai voltar para o Pai, e quando ele fala de que se ele não for, o Espírito Santo não virá. E aí ele fala desse papel do Espírito Santo, né, dessa atribuição do Espírito Santo, de convencer do pecado, convencer o mundo do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus. E eu acho isso maravilhoso, porque como a gente viu no caso de Davi, né, enquanto não há uma ação de Deus em direção a nós, a gente vai se afundando. Mas a primeira ação, o resultado, a primeira obra do arrependimento, ela é vista e ela é uma ação de Deus nas nossas vidas, é uma ação do Espírito Santo. Nós cremos que em Cristo nós recebemos o selo, né, a promessa do Espírito Santo que habita em nós. Então o arrependimento para os orgulhosos, né, para aqueles que acham que não tem nada para se arrepender na vida, se o Espírito Santo traz arrependimento e a gente diz que a gente não tem motivo para se arrepender, então eu afirmo dizer que tal pessoa não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo produz isso em nossa vida. É o primeiro passo da vida do cristão, não é os dons, não é vir para uma igreja, não é os cargos, mas o primeiro passo na vida do cristão, a primeira ação do Espírito Santo na vida do cristão é arrependimento. E se a gente não demonstra arrependimento, a afirmação mais lógica que eu consigo chegar é a ausência do Espírito Santo. Não somos tabernáculo do Espírito Santo. Exato. Podemos ser dos lábios, mas não no coração. Mas não do coração. E essa é a grande lição para a gente aprender com Davi hoje, a necessidade do arrependimento, o não ter medo do arrependimento, o clamar a Deus por perdão, porque essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida, é isso que é um conjunto que a gente chama de perdão, de justificação e graça. É o arrependimento que traz o perdão de Deus, que traz uma mudança de vida e que nos fortalece para continuar caminhando, para quem sabe um dia alguém falar sobre nós, né? Oh, aquele rapaz lá é segundo o coração de Deus. Amém, que seja assim, não? Glória a Deus. Vamos orar então para encerrar? Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, porque dia após dia, e no nosso caso aqui, semana após semana, nós temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, conversar sobre ela e aprender dela, Pai. Eu creio que isso é um presente, uma dádiva do Senhor a nós, que vai nos levar, ó Pai, ao conhecimento mais amplo e mais profundo da Tua vontade, que vai nos trazer o Espírito Santo e Ele nos convencerá, ó Pai, dos nossos erros, para que a gente encontre no Senhor o perdão. Que seja assim na minha vida, que seja assim na vida do pastor Marcelo e na vida de todos, ó Pai, que estão acompanhando esse estudo, Deus. Que o Espírito Santo se manifeste em nós, trazendo até nós, ó Pai, aquilo que nós precisamos mudar,
trazendo até nós arrependimento, trazendo até nós o perdão do Senhor. Nós precisamos disso, Pai. Isso é fundamental para que as nossas vidas alcancem, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, para vivermos a vida plena, a vida abundante para a qual Cristo morreu e ressuscitou para nós, ó Pai. Nós cremos nisso e clamamos para que essa seja a nossa realidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigado mais uma vez. Deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo, comenta também se você tiver algum comentário para fazer. E muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Até o próximo encontro.